As equipes são divididas em 2 potes, são divididas por zonas. Na zona sul nós temos Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. E na zona norte nós temos Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Conmebol Sudamericana 2020. Coquimbo Unido, do Chile. Aragua, Venezuela. Aragua de Venezuela. Enfrentando Aragua da Venezuela. Local Coquimbo Unido de Chile frente a Aragua de Venezuela. Pote, el primer duelo de la Conmebol. Qualquer torneio internacional. Torneio internacional. Bolívia, 4. Bolívia Ainda 4, lembrando que um adversário a ser definido da Bolívia. É o Clausura, né, que está sendo disputado nesse momento no boliviano. E olha aí, sai o primeiro brasileiro. É o Vasco, então, que já sabe que vai enfrentar um boliviano. De la zona sur. Bolívia, 2. Ó, mais um boliviano que ainda não tem a definição, né, de qual clube será exatamente. São 44 Emelec, do times Equador. que vão iniciar a competição. O Emelec, que foi adversário do Flamengo aí na última Libertadores da América. Plaza Colônia, do Uruguai. Plaza Colônia do Uruguai. Zamora, da Venezuela. Pega o Zamora da Venezuela. Zamora da Venezuela, rival. Um boliviano decidido em casa, o Vasco da Gama. Mais um boliviano interessa muito pro Vasco, pro torcedor do Vasco aí. Melgar, do Peru. Saber o quanto antes, né, o adversário. Aliás, Moreno, o Vasco, eles estão alternando o mando, né? Então decide fora de casa o Vasco. Exatamente. Atlético Grau, do Peru. Atlético Grau de Peru, que Atlético Grau do Peru. A Sul-Americana apresenta alguns times novos assim pra gente, né? União da Argentina, né? É conhecido como Leicester sul-americano. Atlético Mineiro, do Brasil. E vai pegar um brasileiro, olha, já temos o primeiro confronto Brasil e Argentina na final Independente Del Valle. Nacional de Paraguai. Agora o paraguaio Nacional, que estará no pote 1 da Libertadores na fase de Bahia grupos. de Brasil. Bahia. Aí o Bahia, então, o adversário do Bahia, Nacional do Paraguai. Bahia estreia como local. Fênix, do Uruguai. O União da Argentina. É o Nacional do E o Equador. Bahia, o Nacional do Paraguai. Agora o El Nacional do Equador. Uruguai contra o Nacional do Que vai Equador, encarar confronto 9 definido. sorteio ali vindo do pote da Zona Huracán, da Sul. Argentina. Huracán de Argentina. O Huracan. El equipo de Parque Patricios. Evitar é legal, hein? É bom, né? Huracán frente a Atlético Nacional, da Atlético. Colômbia. Olha aí o Atlético Nacional de Medellín. Colombia. Muy lindo duelo. Sol de América, do Paraguai. Sol de América. Confronto de número Time 11, paraguaio. então, com o Sol de América do Paraguai. De América. Goiás, do Brasil. É mais um brasileiro, mais um duelo décimo Paraguai e colocado Brasil. do Campeonato É o Goiás. Brasileiro. Goiás que em 2010 foi finalista, sabia? Aí, ó, decide em casa o Goiás. Esportivo Luquenho, do Paraguai. Esportivo Luqueño de Paraguai. Vamos ver, tem mais brasileiro aí. Tem o Mineiros de Fluminense. Goiânia, da Venezuela. Pode Mineiros de pintar ainda aí. Guayana de Ou Venezuela. o Fortaleza, va a ser né? São os brasileiros que Deportivo restam Luqueño. para o Fluminense. Velho da Argentina. Olha Confronto aí, ó, de número time 13, de então, Velho peso. Sarsfield da Argentina. Chamado de Neo Grande, né? Alcas, do Equador. Vai pegar o Alcas do Equador. Ufa! Alcas do Equador. Nenhum brasileiro Alcas do para pegar o Equador. velho, que seria uma parada dura, né, Losete? Ou daqueles que metem mais medo nessa União de Santa Fé, né? Exato. É da mesma cidade do Colón. Bolivia 3 apareció. Milionários, da Colômbia. E vai pegar o Millonario de Colombia frente a Bolivia 3. Milionários. Lanús, da Argentina. Olha aí, o Olha aí o Lanús da Lanús. Argentina abrindo, então, o confronto de número Recente- 15. 2013. Universidade Católica, do Equador. E pega Lanús a Universidade Lanús da Católica, Argentina é um contra a Universidade Católica do também Equador, então, no confronto de número dos 15. mais equilibrados Vamos a confrontos, 16. né? Vai enfrentar o Atlético Grau. Deportivo Cali, da Colômbia. Deportivo Cali de Colombia. River né? Plate Deportivo de Paraguay. Cali. Deportivo Cali. Então tá ficando perigoso Argentino aí. Júnior, da Argentina. Olha aí, ó. Argentino pedir Júnior, umas dicas da pro Argentina, Losete, hein? abrindo o confronto de número 17. Grazi, por favor. El Opa, rival de Argentino Argentina. Júnior. Esporte Huancayo, do Peru. Não. Sport Huancayo do Peru, então, Argentino Júnior da Argentina contra o Sport Huancayo do Peru fazem o confronto 17. Uma União La criança. Calera, do Chile. Unión La Calera de Chile. Logística aí, uma Fluminense, questão do climática um Brasil. pouco complicada. Fluminense, E é o lindo duelo. Fluminense que vai enfrentar La ida será en Brasil. Frente a essa Unión La questão Calera. Y vamos al duelo número e 19. decidindo fora, né? Fluminense. Perdendo para a LDU. Huachipato, do Chile.
Aqui no pote 2. Deportivo Pasto, da Colômbia. Não, é o Deportivo Pato Pasto. do Chile contra Deportivo Colômbia Pasto, contra da Chile. Colômbia. Oficial. Audax Italiano, do Chile. Audax Italiano de Chile frente a Real Garcilaso, do Peru. Real Garcilaso de Perú. Não é ainda. Nos quedan dos O partidos. Fortaleza do Dos Rogério partidos. Ceni. Vamos. Fortaleza. Independiente, da Argentina. Olha aí. Temos aí o Não Independiente pode da ser Argentina. agora, Sabe que um senão brasileiro não saiu ainda? Fortaleza. vai E aí está Fortaleza. Eu tinha Fortaleza. 50% de chance Brasil. de acertar, né? Só tinham 2 bolinhas. Fortaleza, então... Decidindo aí em casa o estreia Fortaleza. Né? debutante. Lembrando daqui a Liverpool, pouquinho do o início Uruguai. do sorteio da Uruguai. Llaneros de Guanare, da Venezuela. Llaneros de Guanare de Venezuela. Janeiros Muito de bem. Guanares. Confrontos, A gente tem aí todos os confrontos, destacando aqui os brasileiros. O Bahia decidindo fora, fazendo o primeiro em casa e decidindo fora contra o Nacional do Paraguai. O Fluminense contra o União La Calera, com o Fluminense jogando em casa a segunda partida e o Fortaleza pegando a pedreira, o Independiente da Argentina. Pelo menos o Fortaleza tendo a prerrogativa de jogar em casa. Olha aí o Fortaleza ali na penúltima linha. Ó. Fortaleza em casa decidindo contra o Independiente. Não há dúvidas, né? Eu acho que o Fortaleza foi quem deu menos sorte aí no sorteio, pegou o jogo mais difícil. Mas tem um charme todo especial, né? Vai fazer essa estreia nesse tipo de competição contra o maior campeão da Libertadores, com 7 títulos, o time do Independiente. Rei de Copas. Sensacional, e acho que é um desafio muito importante para a equipe do Fortaleza, com a confirmação do Rogério Ceni, né, como treinador, vai ser muito legal. Acho que todos os brasileiros, inclusive o Fortaleza, têm condições de passar, sem dúvida alguma. O Fortaleza pegou o time mais difícil, mas o Independiente, ao contrário do Fortaleza, vem muito apoiado na sua tradição, na sua história e pouco no que tem feito recentemente nos últimos anos. O Fortaleza é o time que tenta construir a partir de agora uma história no continente, mas que vem num momento muito bom, num momento muito empolgado, com renovação do Rogério, com novos jogadores. Acho que os outros brasileiros, o Bahia, talvez o Nacional do Paraguai, é um time que oscila demais. Em alguns anos tem times muito interessantes, em outros desaparece do cenário. Pode se tornar perigoso. Recentemente finalista, né? Contra o River Plate. Né? Exatamente. Então, é um time que oscila muito nacional. De vez em quando ele surge com ótimos jogadores, com uma base muito boa que fornece para os grandes clubes paraguaios, principalmente ser Rio Olímpia. Mas eu imagino que todos os brasileiros tenham boas condições de avançar na Sul-Americana. O Vasco vai ter a preocupação de pegar uma altitude, né? Porque vai pegar um boliviano. Talvez essa vai ser a preocupação. Talvez o adversário não seja assim tecnicamente tão forte, muito provavelmente não será tão forte, mas vai ter essa questão aí da altitude, ainda tendo que decidir, né, fora de casa. E o Fluminense, talvez uma questão de logística aí. La Calera fica na região de Valparaíso, né? Na província, perto ali de uma região de Coquimbo, não acho que não seja tão complicado. Não é para o norte, lá para pegar deserto de Atacama, não. Fica mais próximo da província de Valparaíso, no Chile. Então aí nessa questão não teria esse problema assim, de logística. Assim, a gente tem talvez o União da Argentina, né, que vai encarar o Atlético Mineiro. É um argentino, é sempre complicado, é em Santa Fé, e parece que é uma torcida que comparece ali ao estádio, vai ter uma presença, talvez um estádio um pouco mais acanhado, mas uma presença e uma pressão forte, coisa que talvez, por exemplo, o Bahia contra o Nacional, não me recordo, assim, o Nacional não é de grande torcida, não terá, assim, essa questão da pressão, da mesma forma o Goiás, que pega também um Paraguai, o Sol de América também sem essa questão da torcida, fazendo uma pressão, né, Losete? Eu costumo dizer em Libertadores que eu prefiro ver os meus times, os times brasileiros, enfrentando o pior, o melhor paraguaio, o melhor mexicano do que o pior argentino. O time argentino sabe conduzir a situação, sabe enrolar o jogo. Para esses times, quanto mais o jogo ou o confronto, no caso, se demorar para ser decidido, melhor, porque eles vão jogando com a parte psicológica, com a parte mental de também não ser o favorito, e aí o brasileiro às vezes se enrola um pouquinho. E a gente fala muito do decidir em casa, né, Moreno? Mas nem sempre é uma vantagem, porque num confronto desequilibrado, você fazer o primeiro jogo em casa, de repente pode te dar até uma segurança para o segundo de você construir um placar num calendário super apertado, em que os times certamente vão ter que privilegiar competições, escolher torneios nesse início. Então, às vezes, fazer o primeiro jogo em casa, especialmente quando você pega um time mais fraco, é um ótimo negócio também. Para o Vasco, possivelmente, construir um placar contra um time boliviano em São Januário seja a grande dica para esse Vasco do Abel. O time argentino, o União, é um time tradicional, um time com muita história, mas não é um time poderoso na Argentina.
Agora, Tá abaixo no nível, um baixo degrau do que o arquirrival da cidade, o Colón. Não é o time mais forte como é o Colón em Santa Fé. Só que assim, os times argentinos, geralmente um time médio ou pequeno argentino, ele tem um nível técnico melhor do que esses times médios e pequenos do Paraguai, do próprio Uruguai, da Bolívia nem se fala, entendeu? O São Paulo que o diga quando Com pegou Defensa o e Justiça. Defensa e Justiça. Está na Libertadores desse ano, classificado para a Libertadores desse ano. Muito bem, então daqui a pouquinho a gente teve aí o confronto, né, onde vão dar os primeiros passos, né, os brasileiros, e a gente fica naquela expectativa. Será que teremos mais um brasileiro campeão? São só 4 brasileiros. O Brasil não tem tanta tradição assim de títulos na Sul-Americana. O Inter foi o primeiro campeão, o São Paulo depois foi campeão, a Chapecoense em 2016 e recentemente o Atlético Paranaense. Vamos voltar lá para a cerimônia em Luque. A Janaína Xavier está ao lado agora do Juan Buscalia. Daqui a pouquinho, o sorteio da Libertadores. Acompanhamos o sorteio da Copa Conmebol Sul-Americana de 2020. Ahí está. Bolívia 4. Bolivia 4, el 29 de 29 dezembro. Sim, sim. Guarani do Paraguai. Muy bien. Guaraní de Paraguay, entonces, rival de Bolivia 4. Universitário do Peru. Definidos aí os primeiros duelos da Libertadores Progresso 2020. do Uruguai. Já tem Guarani e um representante da Bolívia. Barcelona do Equador. Barcelona do Equador. E o Universitário Muito bem. do Peru Vamos contra repassar? o Carabobo da Venezuela. Então esses são os 3 primeiros jogos da Libertadores 2020 que vão definir 3 classificados para a segunda fase preliminar da Libertadores, onde estão Internacional e Corinthians, né? Quer dizer, um desses times aí pode enfrentar ou o Corinthians ou o Internacional. A gente vai começar a saber. Vamos lá para o início da fase 2, ainda a fase chamada de fase preliminar, né, da Libertadores. Equipe proveniente da fase 1. Então, Que o será o primeiro Carabobo da time Venezuela ou Universitário do Peru. pode ser Inter, pode ser Corinthians, mas é o Cerro Porteño do Paraguai. Turá. Cerro Largo do Uruguai. O time uruguaio, né, o Cerro Largo, é da... Estreantes em Libertadores. Palestino Cerro do Largo, Chile. Defensa e Justiça e o Deportivo Binacional do Peru. São 3 equipes que disputam a Libertadores pela primeira vez. Independente de Medellín da Colômbia. Independente de Medellín, da Colômbia, abrindo aí o confronto de número 3. time de torcida, time Deportivo lá de Medellín, Táchira da Venezuela. mas vai pegar um Deportivo Táchira da vizinho, Venezuela, Deportivo temos 3 Táchira da confrontos Venezuela. definidos, então. Mais complicados ou o mais complicado. Macará do Equador. Inclusive já eliminou o Grêmio na Libertadores nas quartas de final em 2006, em 2003, em uma certa altitude, lá é próximo a Deportes Quito, Tolima da Colômbia. e Bien, el Deportes vai enfrentar Tolima o da colombiano Colômbia. Tolima. Chile 4. A equipe do Chile 4 será decidida no dia 24 de janeiro. E essas definições todas Internacional foram do postergadas. Brasil. E é o Inter que vai esperar, Então, sétimo colocado o do torcedor campeonato colorado que vai brasileiro, esperar até lá, campeão 24 de janeiro, para conhecer o seu adversário, né, o representante chileno. Logística, principalmente. Bolívia também. 3. Bolivia 3 será Atlético Nessa Tucumã primeira da fase aí da Argentina. Libertadores. Atlético Tucumán, tercera Atlético participación en los Tucumán. últimos 4 años. Então já está sabendo aí que vai pegar um representante boliviano. O confronto entre Bolívia 4 e Guarani do Paraguai. Corinthians. Vai enfrentar o Corinthians. Portanto, a gente tem aí colorados e corintianos ainda sem saber exatamente quem será o seu adversário. O Corinthians, pelo menos, tem duas opções. E uma delas, o Guarani do Paraguai, que eliminou o Corinthians em 2015, quando um dirigente do Corinthians disse que o duelo poderia ser encarado como um presente de Deus. O Super Corinthians acabou sendo eliminado, um Corinthians que vivia um grande momento. Estreia da Libertadores no início de fevereiro. O Sporting Cristal aí. Então estão definidos aí os jogos. E2, que é Nori, Carabobo da Venezuela ou ele está na tela aí, ó, destacando aí os brasileiros. Inter contra um chileno, a ser decidido só lá no dia 24 de janeiro.
de Palestino de Chile. E o Corinthians, Independiente de Medellín, que vai enfrentar Colômbia, né? ou um O boliviano contra o Deportivo ou Táchira um da Guarani do Venezuela. Paraguai. E o fato de ser cabeça de chave do Grupo A não dá ao Flamengo nenhum privilégio. Os mesmos times que podem cair no grupo do Palmeiras, que podem cair no grupo do Flamengo. Chave do grupo B. Palmeiras do Brasil, Palmeiras, Palmeiras. de Brasil, equipo que Mais um brasileiro. Então a gente tem Flamengo Libertadores de la mano de Felipao. no grupo A, 1999. Palmeiras no grupo B. Palmeiras em Penharol 99. do Uruguai, Penharol. Muy bien, el Es con 5 cinco veces títulos de Libertadores. ganador de la Conmebol Libertadores, Peñarol. River Plate da É o Argentina, River. Bueno, 4 O River Plate diretamente para a fase de Grêmio grupos. do Brasil, Aí, o tricampeão da Libertadores, Grêmio. É o Grêmio. Não está oficializado ainda, mas deve ser o técnico ainda do Grêmio em 2020. Base de forma muito Olímpia. intensa para a Libertadores em 2020. Otro Do futebol sul-americano Boca no momento. Juniors da Argentina, E olha aí, o Boca Juniors fechando, el 6 veces portanto, campeón de os cabeças de la Conmebol chave aí dos Libertadores. grupos. Independiente del Valle, E é justamente Muito bem. o campeão da Independiente del Valle, Sul-Americana. campeón, ¿no? temos exatamente o mesmo jogo da Recopa. Sí, el duelo de la Recopa. Os Bolívar, primeiros da Bolívia. adversários, a gente começa a conhecer Bien. um representante boliviano. Vai integrar o grupo do cerca de llegar a la Palmeiras. final de Colo-Colo do Chile, Até por se tratar, né? Bem, Só o Penharol Colo-Colo do agora do Uruguai, Chile. Colo-Colo do Chile, lembrando, não podemos No grupo ter C do clubes. Penharol. Flamengo pega o Independiente del Valle. Vamos ver agora o River São Plate. Paulo do Vai Brasil, ter o São Paulo. River Olha aí. Plate. Olha só. Vai cair já no grupo Universidade Católica do Chile, Primeiro grande clássico, já pintando Muy aí. bien. de um gigante, né? O River Plate. Gigante, São Paulo, gigante. O River Plate também tá preocupado, né? Que pegou o São Paulo, é bom que Tem se grupo diga. mais ou menos. Ariel Roland, que não custa nada lembrar, uma curiosidade, era treinador de hóquei na grama também. Racing Club al grupo Olha aí, o B Racing. Nacional. Que era o time do Eduardo Cudê, que agora será o treinador do Internacional. Então o Santos vai para o grupo do Olímpia. Santos, Brasil, Aí, mas já Do saiu o Olímpia, então, Santos. grupo G. Temos grupo o do Santos Olímpia. aí, vice- Cano e nesse aí momento. está Libertad do Paraguai. Que confronto também seria, né? Um Santos e Boca de reedição de final de Libertadores. Confirmando aí o Libertad do Paraguai. Entrando aí no grupo do Boca Juniors. Agora a gente vai para as bolinhas sendo sacadas ali do pote 3. E o Júnior de Barranquilha entra no grupo do Flamengo. Se não me engano, a seleção colombiana tem como casa, né, o estádio de Barranquilha, né? Sim. Então, E olha aí, Atlético Paranaense. Vai pro grupo C. Com Peñarol, com Colo-Colo e O Atlético campeão da Paranaense. Copa do Brasil não pode entrar no grupo do Palmeiras, então ele pula e passa para o grupo C, o grupo do Penharol. É, Penharol, Colo-Colo, Atlético Paranaense. Muy bien. E é o Tigre da Argentina. Está participando en el torneo nacional, es decir, Times que estão em divisões LDU inferiores. Quito, Houve do essa Equador. possibilidade, mas o Tigre conseguiu confirmar a sua presença mesmo na Série B da Argentina. Indicando aqui, a gente sempre tem que ter, né? O grupo da morte. Será que ele vai ter aquele grupo tranquilinho? 4 veces finalista, de la Conmebol Libertadores. América de Cali vem para o grupo do Grêmio. Sion da Aliança Colômbia. Lima do Peru, Muy bien. Alianza, Clausura Delfim do peruana. Equador, muy bien. Delfín de la ciudad de Manta, reciente campeón el último fin de semana. Aqui, os outros dois Caracas, foram o Olmedo da de Venezuela. Riobamba e o Deportivo Cuenca. campeão O resto, vigente del só os fútbol times de venezolano, Quito e ao grupo Guayaquil de foram Boca. campeões do Equador. Y Libertad se suma entonces E agora o pote 4. G1, G1. No hay que hacer el seguimiento Para de o grupo cuál do puede Flamengo. llegar a venir, porque aquí, para los que vienen Então, de las gente- fases previas, no se aplica el concepto de que no puede haber equipos de un mismo país, porque Sim, ya a vienen explicação de que, arrastre por exemplo, de la nesse fase grupo, previa. o G1 pode ser, por exemplo, o Internacional ou o Corinthians. Mas então o Flamengo então terá um dos times que vem dessa pré-Libertadores. podemos ter Puede ir. Aí não pode. Já temos o Bolívar. Porque já tem o Bolívar nesse Já ponto. tem o Bolívar de La Paz, então o Bolívia, o representante boliviano, Bolívia 2, entra para o grupo C. Seu Sporting Cristal. G2, Muy bien. El ganador 2, que provenga desde la fase 3, Isso. se suma al grupo Pode de Palmeiras, ser o Corinthians. Bolívar, Cados do Peru,
Muy bien. El O grupo B, tercero de los, olha aí o Binacional, um time debutantes que nos peruano. quedaba apresentar esta noche, Deportivo Binacional de Perú. De altitude, de logística, né? Mais ao Al sul. grupo E, ¿no? Sí. G4. Lá Grêmio, da... Universidade Católica. Contra seus rivais mais Defensa tradicionais. Houve a e possibilidade de um Justiça, Grenal nas oitavas de que não final pode estar dessa no última grupo Libertadores, F, né? Mas o sorteio não colocou frente a frente Inter e Grêmio. G. Essa seria a bolinha do grupo F, que seria a bolinha do G3, Muy bien. mas G. como a equipe, a última bolinha sobrando, a equipe da Venezuela e não pode estar no grupo H, Ah, essa certo. bolinha Então, essa, do grupo o H, G3 vai para o grupo H. venezuelana de Estudantes de Mérida, que conforma o grupo F. Muy bien. Muito bem, completando, Perfecto. portanto, aí Tudo definido. o sorteio Había que estar atento, da Fede. fase de Había que grupos estar da atento porque- Libertadores. Olha só, a gente tem aí o grupo A, o grupo B com Palmeiras, Bolívar da Bolívia, o Tigre da Argentina e um representante que vem da fase preliminar, o G2. Que pode ser o Corinthians. Que pode ser o Corinthians, e pode ser um Palmeiras e Corinthians. Grupo C com Peñarol, Colo-Colo, Atlético Paranaense e um representante boliviano. Grupo D, estava se montando ali um grupo da morte, River Plate, São Paulo, EDU, e entrou o Binacional. Grupo E, tem o Grêmio, Universidade Católica, América de Cali. E um representante da fase preliminar, que pode ser o Inter, pode ter Grenal no Grupo E. Grupo F, tem Nacional do Uruguai, Racing da Argentina, Aliança Lima do Peru, Estudiantes de Mérida. Grupos G, Olímpia do Paraguai, Santos, Delfim do Equador e o Defensa e Justiça da Argentina. E o Grupo H com o Boca Juniors, o Libertad, o Caracas da Venezuela e um representante que vem lá da fase preliminar. Fundamentalmente, Losetti, a gente pode ter um histórico primeiro Grenal da história da Libertadores, se, enfim, a combinação se levar o Internacional aí até o Grupo E. Eu também acredito nas classificações de Corinthians e Internacional. Acho que eles têm condições de passar por 2 fases de mata-mata, né? Felizmente, eles não têm que passar por 3. São os melhores times ali dessa fase, dessa primeira fase, não tenho dúvida alguma disso. Eu estava dizendo que o grupo do Palmeiras, eu estava quase chamando de fácil até cair a bolinha do G2, que pode ser a do Corinthians, né? Eu acho que se for qualquer outro adversário, já que não pode ser o Internacional, esse grupo para o Palmeiras fica muito interessante, né? O Bolívar é um time que tecnicamente já teve bons momentos recentes, mas não acredito que ele assuste dentro do que podia acontecer no pote 2. Foi uma boa para o Palmeiras, tem altitude como inconveniente. O Tigre na segunda divisão da Argentina também tecnicamente não vai oferecer, ou não imagino que possa oferecer ao Palmeiras grande resistência, mas um clássico dentro da Libertadores não é só o resultado, é o que ele causa como consequência de psicológica, de pressão de torcida. Os times brasileiros têm convivido com uma pressão, acho até desproporcional. A gente vê times que estão no topo da tabela sendo pressionados, com torcida protestando na porta de CT, na porta de estádio. E aí você tem um Palmeiras e Corinthians, um Grêmio Internacional, um São Paulo nesse grupo, e destaco mais uma vez o grupo do Santos, que parece fácil quando a gente olha, mas o Olímpia é tetracampeão paraguaio, o Delfim é campeão equatoriano e o Defensa e Justiça é um time cada vez mais consolidado no cenário internacional, estreando agora na Libertadores, dando um passo importante, mas como vice-campeão argentino. Pode ser um grupo traiçoeiro, né, para o Santos. Amigos, para a gente arredondar aqui, já vem o Troca de Passe aí com os nossos R's, comandando o Troca de Passe para falar mais de Libertadores e para falar, evidentemente, do Mundial de Clubes. A gente teve a classificação do Flamengo hoje para a decisão. Curtiram aí? Qual é a expectativa de vocês dessa Libertadores com 8 brasileiros e com a final no Maracanã? É bem positiva, né? Eu sempre sou um entusiasta da participação dos brasileiros, acho que são favoritos, até obrigatoriamente, pela diferença econômica que nós temos em relação ao resto do continente, exceção feita aos super times argentinos, o Boca e o River Plate. Acho que a gente tem boas... Por exemplo, o grupo do Flamengo campeão. O Flamengo está numa fase fantástica. Achei um grupo bom para o Flamengo. Apesar de pegar o campeão na Sul-Americana. Teoricamente tranquilo, apesar de encarar o Independiente Del Valle. Mas acho um grupo teoricamente tranquilo. O grupo do Atlético Paranaense, com Peñarol e Colo-Colo, não me parece um grupo dificílimo, mas também não é um grupo muito fácil. Tradicional, né? Tem equipes tradicionais. Não é fácil jogar contra o Peñarol no Uruguai em nenhum momento, nem contra o Colo-Colo em seu estádio no Chile. E estou com o Losetti, a questão do Santos. É um grupo que pode ser traiçoeiro. E a gente não sabe ainda qual será o Santos de 2020. Qual o projeto de futebol do Santos em 2020.